Meus irmãos, este é o programa Verbum, a palavra de Deus da Diocese de Santo André, transmitida por todas as mídias sociais. Hoje, dia 4 de abril, quinta-feira na oitava da Páscoa, nós estamos aqui convidados a meditar o Evangelho. Eu sou o Padre Cauê, da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em São Bernardo do Campo. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas, que assim nos diz. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, meus irmãos, é uma imediata continuação do Evangelho de ontem que ouvimos, a cena dos discípulos de Emaús. E ontem terminava com os discípulos dizendo que viram o Senhor e que eles podiam festejar com essa notícia. Nesse momento, Jesus põe-se no meio deles. E Jesus coloca-se no meio deles desejando a paz. É interessante como o Evangelho diz que eles não podiam acreditar em Jesus porque eles estavam eufóricos, alegres muitas vezes, mas também receosos, com um pouco de medo. Eles estavam surpresos. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus comunica-se a nós. Ele vem ao nosso encontro e nos deseja a paz. Mas se nós não temos uma fé suficientemente aberta, com o olhar aberto para reconhecer os sinais do Senhor, nós ficamos paralisados ainda pelo medo. Nós ficamos paralisados pela euforia. O convite do Senhor Jesus é a paz que transforma o mundo, a paz que aquieta o nosso coração e nos faz reconhecer os seus sinais. Vivemos num mundo barulhento, num mundo em que temos muitas informações e muitas ideias para serem compartilhadas. E nesse sentido, o nosso coração pode ficar inquieto, pode então viver numa situação complicada. Hoje, o convite de Jesus é para que você abra bem o seu coração, abra bem os seus olhos e perceba os sinais da ressurreição do Senhor ainda presentes entre nós. A partir disso, ele pode gerar a paz. Vejam, meus irmãos, depois Jesus ele dá então grandes sinais, grandes provas de que ele não é um fantasma, mas é o próprio Cristo que agora vive de uma maneira nova, ressuscitado pelo Pai, pela força de Deus. É esta ressurreição de Jesus que garante para nós a esperança da salvação. É bonito também que Jesus ele vai partilhando com seus discípulos e lhes explicando, dizendo assim: "Olha, eu expliquei exatamente tudo isso para vocês. Agora vocês vêm se cumprir." O Antigo Testamento, para nós cristãos, se lê exatamente nesta chave. Antes havia a promessa, em Jesus vemos o pleno cumprimento de tudo isso. Neste dia, meu irmão, minha irmã, que ainda estamos festejando a Páscoa do Senhor, eu gostaria de, como Jesus, te desejar a paz. A paz que não é simplesmente ausência de guerras. Paz que não é aquela situação velada em que as coisas aparentemente vivem numa situação pacífica. Não, meu irmão, minha irmã. Paz é aquilo que transforma o mundo verdadeiramente. Que você possa, nesse dia, ser verdadeiro discípulo da paz. Evite causar desunião. Evite causar contendas que às vezes podem ir alimentando exatamente o contrário da paz, o ódio, a guerra, a violência.
em seu trabalho, em sua família, em sua comunidade, que a paz reine, mas seja você promotor da paz. Você, testemunha de Jesus, poderá promover a paz, se abrir o coração e também perceber que o Senhor ressuscitado está vivo e presente no meio de nós. Que a paz venha ao seu coração e que a bênção do Senhor sempre nos encontre ao longo deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.